pedir mais misericórdia de Deus e orar mais, amém? Você achou aí Hebreus capítulo 4? Amém. Glória a Deus, a partir do versículo 1, que diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no seu repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim, do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é interessante ver que quem escreveu aqui esses versículos que nós leu, ele estava relembrando lá do povo de Israel, de quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto para poder entrar em Canaã. Então esse irmão que escreveu essa carta, ele começa a escrever para aquele povo hebreu, e ele começa a lembrar e a falar com aquele povo, dando exemplo do povo que não tinha entrado no repouso, e ele começa ali a ensinar o povo, dando exemplo para aquele povo, falando do povo de Israel. E o interessante, ele vai dizer que o povo não entrou no repouso. O interessante é que ele dá o motivo porque o povo não entrou no repouso, que ele dá o motivo principal aqui no versículo 2, e ele diz que também para Israel foi pregado as boas novas também para eles, como também a nós. E ele vai dizer que aquele povo de Israel não entrou no repouso de Deus, ou seja, na terra de Canaã, porque eles não tinham misturado a palavra com a fé. Então ele está dizendo para aquele povo que o problema não foi a falta deles ouvir a palavra, mas o problema foi a falta deles misturar a palavra com a fé. Porque eles ouviram a palavra, os sacerdotes matavam o cordeiro, que simbolizava Jesus, os sacerdotes tinham lei, pregava a palavra, pregava a lei para eles. Então ele está dizendo aqui, explicando que o motivo não foi a falta deles ouvir a palavra, o motivo não foi a falta de ninguém evangelizar eles, o motivo não foi a falta de eles não ouviram a palavra de Deus. Ele está dizendo que aquele povo ouviu a palavra de Deus, mas eles não misturou a palavra com a fé. Porque aqui ele está dizendo que o segredo de tudo não é apenas ouvir a palavra, mas o segredo de tudo é misturar a palavra com a fé. É como nós vamos fazer um café em casa. Você esquenta a água, você pega lá o bolho, pega a garrafa, coloca a quantidade certa de café, esquenta na medida certa, aí você passa o café no passador,
mas aí você esqueceu de pôr o açúcar. Aí você vai tomar o café depois, vai ficar ruim, ninguém vai aguentar. Café sem açúcar, ninguém vai aguentar tomar. Mesma coisa do que você fazer uma comida, lembrar de tudo, mas faltou um ingrediente. Você fez o bolo, colocou tudo, mas não pôs o fermento. O bolo vai ficar murchinho, não vai crescer. Mesma coisa do que você tomar um banho, mas só tomar com água, não passou sabão, não passou shampoo, vai ficar sujo. Do mesmo jeito. Então ele está dizendo que o problema é que o povo não misturar a palavra com a fé. O povo recebeu a palavra, mas eles não misturou aquela palavra com a fé. Então ele vai dizendo que a receita é misturar a palavra com a fé. Porque se nós for falar no pensamento nosso, não dá para tomar banho só com água, sem sabão. Ninguém vai tomar, tá certo que tem uns doidos que até toma, mas vai ficar sujo. Do mesmo jeito que tem alguns que até ouvem a palavra, mas não mistura ela com a fé. Então tem doido para tudo nesse mundo. Tem gente que até tem a Bíblia, tem a palavra, mas eles não misturam a palavra com a fé. Tem gente que tem a palavra, frequenta alguma religião, eles usam até a Bíblia, mas eles não misturam com a fé. Eles só recitam lá alguma coisa, uma reza, mas eles não misturam a palavra com a fé. Então ele está dizendo que o principal não é a falta de palavra, mas é a falta de fé. Porque Deus sempre quis que nós recebesse a palavra pela fé. O maior objetivo de Deus sempre era que o povo recebesse a palavra no coração. Pode ver, quando foi falar, que a pastora Silmara falou, e muitas vezes a maioria de nós falamos, quando vamos orar por alguém que vai pregar, seu coração está preparado para ouvir a palavra? Porque não basta apenas ouvir, ela tem que ouvir, mas não apenas com esses ouvidos, com os ouvidos do coração. Ela tem que ser ouvida com o coração, porque quando ela é ouvida com o coração, aí nós sabemos que ela foi misturada com a fé. Porque o principal objetivo de Deus era que o povo misturasse a palavra com a fé, que colocasse a palavra no coração. E eu gosto muito de falar de Adão e Eva, porque se nós queremos entender alguma coisa, é que nem um filme, nós queremos entender, nós não entendemos da terceira ou da quarta parte, ou da penúltima, nós temos que assistir do começo. Nós pode até pensar mais ou menos o que aconteceu no começo, mas nós não vai ter certeza. Então é a mesma coisa, eu costumo dizer isso, que nós temos que ver qual que era o plano de Deus antes do pecado. Deus fez Adão e Eva e deu a palavra para eles, mas não como para nós, escrita num livro, numa Bíblia. Ele só deu a palavra para ele receber pela fé no coração. Ele só falou: dessas árvores você pode comer, mas dessa não. Ou seja, ele deu a palavra, mas não deu ela escrita, deu a palavra mais poderosa ainda, que foi a palavra viva. Porque o maior objetivo de Deus é esse, que nós recebemos a palavra viva. Não só que nós recebemos a Bíblia em si, o livro, a folha, o que está escrito, mas que nós pegamos essa palavra que está escrita e pela fé nós recebemos ela no coração. Assim como Adão recebeu, mas faltou fé para acreditar no que Deus tinha falado e foi expulso. Nós conhecemos a história. E Deus ficou lutando muito tempo para que o povo de Israel entendesse isso e colocasse a palavra no coração. Deus levantou Moisés, subiu no monte, foi lá e mandou Moisés falar para o povo se santificar. Moisés, fala para o povo se santificar, que amanhã eu vou descer no monte e todo o povo está santificado para subir lá no monte, porque Deus queria que o povo recebesse a palavra no coração, não apenas em tábuas de pedra. Mas quando Deus começou a descer no monte e ficou aquele barulho, fogo, começou relâmpago, trovão, buzina, fumaça, o povo todo de Israel viu todo aquele Pentecoste, todo
Deus descendo naquele barulho, o povo ficou com medo e foi lá e falou para Moisés: Moisés, sobe lá você, e tudo que Deus falar, você depois que descer conta para nós. A falta de fé nos faz viver apenas do recado, mas não viver mesmo ali a experiência viva, como Moisés viveu. Ele subiu lá, desceu cheio da glória de Deus, porque ele recebeu aquela palavra no coração. Mas o coração de Israel foi duro e Deus teve que dar a palavra nas tábuas ali, para poder mostrar para Israel: ó, essa palavra que está nas tábuas era para estar no teu coração, mas como o coração de vocês é duro como essa pedra, eu escrevo na pedra. Vai lá, Moisés, desce e entrega para o povo. Porque aquela palavra Deus queria mesmo era carimbar no coração do povo de Israel. E Moisés foi lá, Deus mandou: coloca dentro da arca lá, Moisés, essa palavra, coloca lá e fica andando, vê se alguém entende que eu quero apenas não que eles estejam com essas tábuas de pedra na mão, mas eu quero que eles peguem essa palavra, arranquem dessa tábua e coloquem a palavra no coração. E ficou andando muito tempo e não achava ninguém, mas depois de muito tempo foi achar um. Era um dos que mais pecava, Davi. Era o que mais pecava, mas ele conseguiu entender uma coisa que todos os santarrões não conseguiam entender naquela época. Ele foi e entendeu que aquela palavra não era apenas para estar na pedra, mas era para estar no coração. Por isso que ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Davi pôde entender que a palavra tinha que ser misturada com a fé, escondeu no coração. Por isso que Deus foi e disse: ó, Davi é o homem segundo o meu coração. Então como que nós fazemos para ser segundo o coração de Deus? É misturar a palavra com a fé, é guardar a palavra no coração. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Deus ficou lutando muito tempo, e depois de Davi foi achando um ou outro, Jeremias, que falou que toda vez que ele pensava em parar, ele não conseguia, porque a palavra de Deus ardia como um fogo no coração. E depois de muito tempo, Deus ficou lutando, dizendo: ó, eis que eu vou tirar esse coração de pedra desse povo, eu vou colocar um coração de carne, e vou colocar os meus mandamentos, a minha palavra, e vou derramar o meu espírito neles. Deus ficou lutando muito tempo. Deus estava querendo fazer uma cirurgia, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e poder carimbar aquele coração com a palavra. Porque esse era o objetivo de Deus. Deus ficou toda vez profetizando, tentando: vai chegar um dia que eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, porque só um coração de carne pode receber a palavra pela fé, só um coração de carne pode receber a palavra no coração. Até que veio Jesus, e quando veio Jesus, ele começou a carimbar o coração. Ele começou a trocar, pegou um coração de pedra de Pedro, colocou um coração de carne, colocou a palavra, e ele foi ali fazendo, ali colocando a palavra no coração daqueles homens que eram desprezados, daqueles homens que eram pescadores, homens simples, homens publicanos, mulheres que eram prostitutas. Ele foi pegando e colocando a palavra no coração, foi colocando a palavra no coração. E esse é o objetivo que Deus quer para mim e para você: colocar a palavra dele no nosso coração, para que nós podemos ser segundo o coração de Deus. Ele quer colocar a palavra dele de fogo, como diz em Deuteronômio. Vai dizer que Deus desceu com 10 milhares de anjos, e na sua direita tinha o fogo da lei, porque a palavra de Deus é um fogo. A palavra de Deus é fogo. Quem não gosta de fogo, então fica difícil, porque Deus, ele sempre se manifesta no fogo. A palavra de Deus é fogo, o trono de Deus é fogo, os olhos de Jesus, João vai dizer que é como chama de fogo. Em Atos 2 vai dizer que o Espírito Santo desceu e foi repartida línguas como de fogo. Jeremias vai dizer que a palavra é de fogo. Em Salmos vai dizer que os anjos são como labaredas de fogo. Então é tudo fogo, é a palavra de fogo. Essa é a palavra que Deus quer carimbar no meu e no teu coração. Mas nós precisamos misturar ela com a fé. Precisamos misturar ela com a fé. E foi isso que o povo não fez, não misturou a palavra com a fé. Tomou o café amargo, sem açúcar, e ficou padecendo
sem poder entrar no repouso de Deus. Até que veio Jesus, a palavra viva. A palavra viva para poder entrar no coração, como entrou no coração daqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam com o coração duro. Porque o coração duro, quando nós não misturamos a palavra com a fé, aqui vai dizer que eles foram incrédulos, desobedientes, que eles provocaram o Senhor e tiveram o coração duro. Então, quando nós não misturamos a palavra com a fé, nós ficamos desobedientes e incrédulos. Pode ver, você quer ver alguém quando está sem fé? Ele não acredita mais em nada. Se alguém pregar e dizer tal coisa, ele diz: já ouvi tantas vezes. Se alguém dizer, profetizar tal coisa, ele já escutei tanta profecia, nunca aconteceu. É porque não está mais misturando a palavra com a fé. A palavra, sem ser misturada com a fé, faz com que nós sejamos desobedientes. Alguém vai pregar e nós vamos pensar: quem que é esse irmão para falar isso daí? Eu conheço a vida dele. O que esse pastor quer falar o quê? Gera desobediência, a falta de fé. E esse foi o pecado principal de Israel. Esse foi o pecado, porque Deus sempre quis colocar a palavra no coração, a palavra viva. Porque só com a palavra viva que nós conseguimos entrar no repouso, que nós conseguimos vencer as tentações. Jesus deu esse exemplo no deserto. O diabo veio tentar ele depois de 40 dias. E ele dizia: está escrito. Mas o diabo voltava e tentava. Ele disse de novo: está escrito. O diabo veio de novo e começou a tentar. Mas quando ele disse: dito está, aí o diabo sumiu e chegou os anjos e começou a servir. Sabe por quê? Uma coisa é a palavra escrita, outra coisa é a palavra dita, profética. Uma coisa é a palavra que está aqui escrita. Se ela só tiver ela aqui escrita apenas, e só vir com a Bíblia para cá e voltar e deixar ela guardada, mas nada que é falado, nada que está escrito, nada que é cantado, pregado, profetizado, eu acredito, não vale de nada, vai ser apenas a palavra escrita. Mas Jesus deixou esse exemplo que não pode ser apenas a palavra escrita, a palavra tem que ser dita, tem que ser viva. Como Jesus disse: dito está. É a palavra viva. Deus criou o céu e a terra pelo quê? Pela palavra escrita, pela palavra dita, pela palavra dita. Ele começou a dizer: haja isso, haja aquilo, haja luz, haja céu, haja terra, haja mar. É a palavra dita profética, que é o próprio Jesus, a palavra viva, que está aqui hoje nesta noite e está dizendo: ei, eu quero entrar no teu coração, eu quero fazer morada, eu quero que você misture essa palavra com a fé, para que ela possa entrar no teu coração e que você possa vencer as tentações do dia a dia. É a palavra dita. É o poder da palavra dita. Quando nós recebemos a palavra dita, a luz de Jesus começa a brilhar na nossa vida. Nós começamos a amar o próximo. Nós começamos a ter misericórdia. Jesus mesmo disse: se crê em mim, como está escrito as escrituras, ou seja, ele disse: se crê, nós só crê pela fé. Se você tiver fé para misturar com a escritura, do seu interior vai fluir rio de água viva. Rio de água viva é a palavra dita. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aí: se você misturar a palavra com a fé, glória a Deus, a palavra vai se verbalizar dentro de você. O que você falar vai ser uma fonte de água que vai poder inundar mais pessoas, que vai poder impactar mais pessoas, que vai poder salvar mais pessoas. Se nós misturar a palavra com a fé, os homens vão poder ver nós e vão poder dar glória a Deus. Não por causa de nós, mas por causa de Jesus. E às vezes nós pensamos que dá glória, quando alguém olha para nós e diz: glória a Deus pela sua vida. Parece que é uma coisa qualquer. Parece que é qualquer coisa. Glória a Deus pela sua vida. Mas quando alguém dá glória a Deus pela nossa vida, é porque está dizendo que nós somos luz. Jesus disse: ei, para nós ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque se nós for a luz do mundo, os homens verão a nós e glorificarão o Pai que está no céu. Então, quando alguém dá glória a Deus pela nossa vida, é porque nós somos luz. Às vezes a pessoa dá glória a Deus, mas ela nem sabe, mas ela está dizendo, mesmo sem saber, que nós somos luz. Está dando glória a Deus pela nossa vida, está dizendo: você é
luz. Aleluia! Então, a partir de hoje, quando alguém dá glória a Deus pela sua vida, saiba no teu coração: é porque eu sou luz, é porque a palavra está misturada com a fé, está dentro do meu coração, é porque dentro de mim sai rios de água viva. Rios de água viva. A palavra misturada com a fé faz que nós olhamos um para o outro e não enxergamos o defeito, mas enxergamos a glória de Deus. Assim como os serafins voavam lá no trono de Deus. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que eles olhavam um para o outro, não olhavam para Deus e diziam santo, santo, santo. Eles olhavam um para o outro e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Será que nós podemos olhar um para o outro, podemos glorificar a Deus, podemos dizer que Deus é santo, podemos dizer que a terra está cheia da glória dele? Misturar a palavra com a fé. O interessante é que ele não vai dizer a medida da fé. Tem momentos que nós quase perdemos a fé, ou até perdemos, mas ele vai dizer que tem que misturar a palavra com a fé. Tem uns que têm fé. Paulo diz: tem uns que têm fé para comer isso e aquilo, mas tem outros que já não têm fé para comer isso, mas tem fé para outra coisa. O segredo não é o tamanho da fé, o segredo é ter a fé. O segredo é misturar a palavra com a fé. Misturar. Deus deu a fé para nós, deu a palavra, mas deu a fé porque Deus gosta de dividir as coisas. Paulo mesmo disse, tem até um louvor, né? Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. E foi Paulo que disse isso, né? Dele vem o sim, o amém. Porque Deus gosta de dividir as coisas. O sim é dele, ele deu o amém para mim e para você. Ele gosta de dividir, o sim é a palavra. Nós pensamos: Deus, eu posso fazer tal coisa assim? Aí ele diz sim, vai lá e faz. Nós dizemos amém, misturamos a palavra com a fé. O sim e o amém. O sim é a palavra. Talvez tem pessoas que não sabem qual direção tomar, e Deus está dizendo: fala comigo. Se eu falar sim, é porque eu dei a minha palavra. Aí você só diz amém, você só liga, só diz pela fé. Porque o amém significa assim seja. Se assim seja, porque não foi ainda, porque vai ser. Então, para mim dizer amém, eu tenho que ter fé também, assim seja, porque não aconteceu. Ora por mim que eu estou doente, alguém vai lá e ora, e eu ligo com amém, assim seja. Alguém profetiza a cura, eu digo amém, eu estou querendo dizer assim seja, eu creio que eu vou ser curado. Eu não fui ainda, mas eu creio que vai chegar. Deus está dizendo hoje nessa noite: ei, o sim é dele, mas ele deu amém para mim e para você, e Deus está liberando uma palavra profética nessa noite, ei. A palavra de Deus, aquela mesma palavra que alcança de perto, de longe. Talvez pode ter pessoas que você está daqui orando, e Deus está dizendo: eu estou dizendo sim hoje, ligue com amém, porque minha palavra não é apenas a palavra de perto, mas também a palavra de longe, aquela palavra que quando Jesus liberou, a palavra viva alcançou lá o servo daquele centurião, aquela palavra que quando Jesus liberou, alcançou a filha endemoniada e libertou ela daquela mulher cananeia. É a palavra de Deus, é o poder da palavra profética. O poder da palavra profética é tremenda. O poder da palavra profética alcança, rompe barreiras, vai por obstáculos, derrubando muralha, passa pelos lugares que menos nós imaginar. Quando chegou aquele servo daquele centurião, ele disse para Jesus: eu não sou digno nem de o Senhor ir lá na minha casa, só manda uma palavra. Jesus foi lá e mandou a palavra e disse: nunca vi fé que nem a desse homem. Foi a palavra misturada com a fé, alcançou lá longe. O interessante é que aquele centurião está indo no meio do caminho, ele encontra os servos vindo lá, encontra os servos dele vindo, e ele encontra no meio do caminho e diz que o menino já tinha sido curado. Aí ele vai lá e pergunta: que hora que foi? Que aconteceu? Às 13 horas. Isso é interessante, que Salmo 91 vai dizer que a mortandade assola ao meio-dia, e a palavra de Jesus chegou às 13 horas, uma hora depois, que a mortandade já estava assolando, quase matando aquele menino. Mas Jesus disse: aí, a festa para a mortandade vai durar apenas uma hora, não vai durar muito tempo não. Jesus está dizendo: ei, talvez tem problema, situação da sua vida, e Jesus está dizendo: eu vou dar um basta. Pode estar durando 1 hora, 2 horas, um dia, um mês, um ano, mas Jesus está dizendo: ei, eu estou enviando a minha palavra profética, aquela mesma palavra que disse para aquele servo daquele centurião:
Sião, vai que teu filho vive. Jesus está dizendo hoje nesta noite que Ele está liberando uma palavra profética lá na minha casa, na tua casa, na nossa família, no nosso emprego, no nosso projeto, no nosso estudo, no nosso ministério. Está dizendo: Ei, vai que a tua casa vive, vai que a tua família vive, vai que o teu filho vive, vai que o teu sonho vive, vai que o teu projeto eu estou colocando hoje de pé. É a palavra com a fé. A palavra. E ele começa a dizer aqui, hoje no versículo 7: se ouvides a minha voz. Ele não diz nem a palavra, ele diz: se ouvides a minha voz. Se você ouvir a minha voz, que é muito mais apenas do que a palavra escrita, é a voz. O verbo está dizendo: se você ouvir a minha voz, se a minha palavra entrar no teu coração, se a minha palavra se encarnar dentro de você, você vai entrar no repouso. Deus está dizendo hoje nesta noite aí: se nós cremos na palavra dEle, se nós cremos nele, nós vamos entrar no repouso dEle. Em as lutas do dia a dia, os cansaços, Deus está dizendo: Ei, eu vou ter um repouso preparado para tudo isso. É a palavra. Quando misturamos a palavra com a fé, quando não tomamos só o banho de água sem sabão, o café amargo, sem açúcar, porque a palavra sem a fé vira isso, ela vira amarga. Nós viemos no culto, só ouvimos a palavra, saímos, mas nada muda, nós saímos murmurando, reclamando da vida, sai falando até mal. Aquele pastor quer falar o quê para mim com aquele cabelinho branco? Quem que ele pensa que é? Nós sai até desobediência, porque a palavra sem a fé gera desobediência. Nós sai falando mal, não respeita a autoridade, não respeita a líder, não respeita mais ninguém. Quando isso acontece é porque já faltou, já não misturou com a fé. Nós só está vindo, ouvindo, está indo embora e pronto, e acabou. Só estamos ouvindo como que bater num cartão só. E Deus está dizendo: é necessário misturarmos com a fé, a palavra com a fé. Talvez tem coisas que duram muitos anos, é até propósito de Deus, mas tem outras que é por causa de falta de fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela conhecia a palavra, mas ela não tinha fé. 12 anos ela estava doente, lá no meio dos excluídos. Ela conhecia a palavra, mas não tinha fé. Até que a própria palavra começou a andar na terra. E quando ela ficou sabendo, a Bíblia vai dizer que ela saiu correndo, foi e misturou com a fé. Ela lia a palavra, ela gostava de ler os profetas, principalmente Isaías. Ela sabia de tudo, que um menino ia nascer, que a virgem ia dar à luz, que ia ser o salvador do pecado, que era o Messias, que era Jesus, o Filho de Deus. Ela sabia de tudo isso, mas ela não misturava com a fé. Ela só sabia e pronto, estava ali 12 anos, até o dia que ela ficou sabendo que Jesus estava passando e falou: não, toda essa palavra que eu estou lendo há 12 anos e nada está acontecendo, eu já sei por quê, falta eu misturar com a fé. Ela foi lá e misturou com a fé e saiu no meio daquela multidão. Saiu no meio daquela multidão e foi lá para tocar na orla de Jesus. Ela misturou com a fé. Ela lia a palavra, ela se lembrou de Isaías capítulo 6, quando vai dizer que a orla da veste de Deus desceu no templo e encheu o templo de glória. Não era Deus que desceu, Deus não mandou anjo, não foi ele que desceu, não, foi só a orla, a ponta da veste desceu, encheu o templo de glória. Aquela mulher foi e misturou com a fé. Ela falou: não, eu leio isso tantos anos, mas eu nunca tive fé para acreditar. Quer saber de uma? Se a orla dele encheu o tempo de glória e mudou a vida de Isaías, ela vai mudar a minha também. Eu vou correndo, eu não quero nem que ele toque em mim, eu só vou tocar na orla, que eu sei que eu vou ser curado. Misturar a palavra com a fé. A palavra com a fé é isso que Deus quer, que misturamos essa palavra com a fé, para que nós possamos entrar no repouso dele. Aqui vai dizer vários repousos, não entrou no meu repouso. Interessante que ele vai dizer que nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então Deus tem um repouso presente. Se nós cremos, misturar com a fé, Ele tem um repouso para a nossa vida. Mas Ele ainda vai dizer que resta ainda um outro repouso para o povo de Deus. Deus tem um outro repouso para mim e para você.
mas Ele quer que nós acreditamos pela fé. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. A fé é o firme fundamento, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta, sem fé eu posso fazer mil maravilhas, mas Deus ainda não vai se agraciar comigo. Sem fé eu posso curar enfermo, mas Deus não vai se agraciar comigo. Se eu não tiver fé, está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que nós tenhamos essa fé. Eu não sei qual que é o tamanho que está a sua fé hoje, só você sabe, e Deus. Não sei como tem andado a sua fé. Talvez você pode ter vindo aqui e tenha ouvido muitas palavras, tenha ouvido muitas coisas, mas você não teve fé para acreditar. Você não teve fé para acreditar nas promessas de Deus, porque as lutas do dia a dia vai fazendo com que nós deixamos de acreditar. As lutas do dia a dia vai fazendo com que nós passamos a desacreditar, com que nós deixamos de crer nas promessas, com que nós deixamos de acreditar nas coisas que Jesus tem prometido. É a fé. Até para ser salvo tem que ter a fé. A fé. A Bíblia vai dizer que quando Jesus curou o cego, Ele disse: a tua fé te salvou. Ou seja, ele foi muito mais do que curado, ele foi salvo. Jesus está dizendo aí: se hoje nós tivermos fé, como Ele disse, como um grão de mostarda, nós vamos poder mover montanhas. Montanhas, qual que é as montanhas para nós hoje? Montanhas espirituais. Coisas que tem se deparado na tua frente, obstáculos que você não tem conseguido passar, mas Deus está dizendo: ei, misture a palavra com a fé. Tenha fé. Deus está dizendo hoje nessa noite: ei, tenha fé nos teus sonhos, tenha fé naquilo que eu te prometi, tenha fé que a tua família vai se converter, tenha fé que o seu marido vai voltar para a igreja, tenha fé que o teu filho vai estar aqui dando testemunho, tenha fé. É a fé, é duas letrinhas pequenas. Fé, F-E e um acentinho, fé, mas com um resultado muito grande. Até para nós receber o Espírito Santo é pela fé. Esse é o maior milagre. Eu pude entender isso ontem. Eu estava ministrando ontem. Eu disse na igreja lá que o maior milagre na hora, aliás, o Espírito Santo disse na hora que o maior milagre já aconteceu. Foi Jesus, o Espírito Santo, entrar dentro de nós. Glória a Deus. É o maior milagre. A Bíblia diz que nem o céu e a terra pode conter Deus, o tamanho de Deus. Agora imagine só, Deus vai lá e entra dentro de um homem, que é eu e você. Ele entra dentro. Olha só que milagre, tem milagre maior do que esse. É a mesma coisa do que nós querer colocar um avião da TAM dentro da garagem que só cabe um carro. Não tem como, mas Deus sendo tão grande, pastor, Ele vai lá e entra dentro de mim e de você. Glória a Deus. Olha que milagre poderoso. Jesus vem na terra, se diminui. Meu Deus, tão grande, tem que entrar num corpinho pequeno e entrar e andar no meio de nós, dos homens, e pregando a palavra. E hoje nós estamos aqui, e esse milagre também acontece na nossa vida pela fé. Nós recebemos o Espírito Santo e podemos jorrar água, podemos ser discípulos de Jesus só pela fé. É pela fé que nós fazemos discípulo. Eu ouvi uma palavra esses dias e marcou meu coração, e eu tenho guardado isso no meu coração. Falei: Jesus, a partir de hoje, no dia que eu ouvi, falei: eu vou mudar. Porque o pastor que estava pregando, ele disse: ei, o maior problema, o maior objetivo não é apenas ganhar almas, mas sim fazer discípulos. Porque Jesus disse: ei, ide e fazei discípulos. Ele não disse: ide e ganhai almas, porque fazer discípulo é ganhar alma e fazer ele ser um seguidor de Jesus. Eu falei: Deus, eu vou mudar a partir de hoje. Porque quantas almas nós ganhamos, mas só que nós não fizemos dela um discípulo. Não tivemos fé suficiente. E Jesus falou: ide
e fazei discípulos, ou seja, ide, ganha almas, mas faz deles seguidores meus, faz deles discípulos. É isso que Jesus quer, que nós recebemos a palavra dele pela fé no nosso coração, para que nós podemos entrar novamente no jardim do Éden, e receber a paternidade de Deus, como Adão recebia, com aquela palavra. Quando Deus descia na viração do dia, só falava com Adão. Adão recebia aquela palavra pela fé no coração, e passava a madrugada inteira ali com Deus, conversando, batendo um papo, Deus contando segredos, falando de diversas coisas. E Deus quer que nós vivemos esse jardim novamente, porque nós somos filhos. Deus quer que nós estejamos nesse modelo de novo no jardim do Éden, para toda vez Deus descer na madrugada. Não é à toa que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque na noite é onde nós pensamos mais nos problemas, a noite é onde nós pensamos mais na dificuldade. Mas Jesus está dizendo: esse choro que está durando essa noite toda, e você só fica feliz quando você levanta e sai e vai fazer seus afazeres, porque você esquece, mas é uma felicidade ilusória. Deus está dizendo aí: deixa eu descer no seu jardim, deixa eu descer no seu jardim, que esse choro vai acabar. Você vai passar a noite sorrindo, e vai acordar, e vai ter a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Você vai ter a verdadeira alegria através de Jesus. Precisamos receber essa palavra pela fé em nosso coração, pela fé. Que hoje, nesta noite, essa palavra possa estar em nosso coração. Mas o principal do que essa palavra, que Jesus vem estar no nosso coração. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar, você abre contigo, você comigo. E às vezes nós pregamos isso daí para os outros do mundo: e abre a porta que Jesus quer entrar. E é certo nós falar isso. Mas Jesus estava dizendo para a igreja Laodiceia, uma igreja que conseguiu colocar Jesus para o lado de fora. Pensa só, se eu e você, pensa bem, eu sou sincero por mim, se alguém expulsar nós aqui hoje, daqui de dentro, nunca mais nós aparece. Nunca mais nós aparece. E vai ficar com raiva. Agora Jesus, eles colocou Jesus para o lado de fora. E Jesus ainda ficou aí: abre a porta que eu quero entrar. Vocês me colocou para o lado de fora, mas se vocês abrirem, eu entro de novo. Eu perdoo vocês, eu santifico vocês, eu justifico vocês, eu regenero vocês, revisto vocês, e ainda vou ter comunhão contigo ainda. Vocês ainda vão sentar na mesa. É uma noite que Jesus, ele quer entrar novamente no nosso sonho, no nosso projeto, na nossa família. Talvez tem pessoas que estão hoje nesta noite e tem ministério, mas abandonaram tudo, largaram a fé, sabem da palavra, não estão no mundo, não praticam mais as coisas do mundo, mas não tem mais fé para acreditar que Jesus pode restituir. Jesus quer restituir nesta noite novamente, como ele entrou na casa de Zaqueu, quando Zaqueu teve fé o suficiente para subir naquela figueira e querer: eu vou ver quem é Jesus, eu quero olhar quem é Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu não estou nem esperando você me chamar, eu já sei que você abriu a porta, então eu quero entrar lá na tua casa. É uma noite que Jesus quer entrar no meu e no teu coração. Você crê nisso? Coloca a mão no teu coração. Se você crê pela fé, vamos pedir a Deus que essa palavra esteja dentro do nosso coração, que essa palavra viva entre no nosso coração, se encarne dentro de nós, para que nós podemos jorrar fonte de água viva. Oh Pai querido e Pai amado, oh Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Pai, que penetra, Senhor, juntas e medulas, ó Pai, que discerne os pensamentos do coração, Senhor. Nós pedimos hoje nesta noite, Jesus, oh Pai amado, nos dá fé, Senhor, suficiente, meu Pai, para poder acreditar, Senhor, nas Tuas promessas, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que às vezes, ó
ó Deus, as lutas do dia a dia, Senhor, nos desanima, nos faz, Senhor, desistir, nos faz parar, nos faz olhar para trás, nos faz abandonar a fé, Senhor. Mas nós pedimos hoje, Senhor, nesta noite, acrescenta fé em nosso coração, Senhor, para que nós podemos, Senhor, acreditar e perseverar até o fim, para que nós podemos entrar no teu repouso, Senhor. E eu profetizo hoje nesta noite, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, meu Pai. Senhor, que venha ter um repouso para a nossa vida, Senhor, no meio das lutas, das angústias, das tribulações, ó Pai amado. Que, Pai amado, nós podemos entrar no teu repouso, Senhor. Senhor, assim como João, meu Pai, debruçava a cabeça no teu peito, Senhor, porque ali ele estava no teu repouso, ó Pai amado. Que privilégio que é esse, escutar as batidas do teu coração, Senhor. Então nos faz escutar as batidas do teu coração, para nós podermos saber, ó Pai, qual é a tua vontade, Senhor, para que nós podemos saber, Senhor, qual é o teu querer, meu Pai. Então profetizo hoje, Senhor, a prosperidade, a cura. Eu profetizo hoje a fé, a restauração. Eu profetizo hoje o milagre, meu Pai. Eu profetizo hoje, ó Pai amado, o renovo, Senhor. Eu profetizo hoje a restauração de casamento, a restauração de lares, de vidas, ó Pai. Senhor, de ministérios, de saúde. Pai amado e Pai querido, que nós viemos tomar posse, Senhor, pela fé. Pela fé, você crê nisso? Interessante que eu estava aqui orando e Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Deus ministrou no meu coração que tudo que Ele fez é bom. Ele começou a criar tudo e Ele disse, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. Então tudo que Deus fez é bom. O justo e o injusto já vive a bondade de Deus, porque está vivo, acorda, tem saúde. Ele já vive a vontade de Deus, porque tudo que Deus fez é bom. A Bíblia não vai dizer que Ele não fez alguma coisa agradável e perfeita, só vai dizer que tudo que Ele fez no começo foi bom, porque Ele deixou o agradável e perfeito para eu e você poder conquistar pela fé. Tudo que Deus fez é bom, mas ainda tem um agradável e perfeito. Então não sei se você tem vivido apenas o que é bom. Deus está dizendo, eu tenho outro nível para você, eu tenho o que é agradável. Talvez você está vivendo coisas que são agradáveis. Deus está dizendo, eu tenho outro nível, eu tenho o que é perfeito. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, é o que eu tenho preparado para o meu povo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Ou que quer se reconciliar com Jesus? Às vezes é necessário nós se reconciliar com Jesus. Às vezes estamos na igreja, pregamos, falamos de Deus, mas tem coisas que nós precisamos se reconciliar. Não significa que nós afastou de Deus, mas se afastamos de algumas coisas. Esses dias eu me reconciliei com Jesus. Falei, Deus, eu quero me reconciliar contigo. Não estou desviado, não estou usando droga, não estou fazendo nada, mas eu quero me reconciliar contigo, porque tem coisas que faltam ainda na minha vida. Tem alguém hoje nesta noite aqui para Jesus? Ou tem alguém aqui hoje que crê que pela fé Deus é capaz de restaurar? Pela fé Deus é capaz de trazer a cura naquilo que você necessita? Pela fé Deus é capaz de levantar o teu ministério novamente? Tem alguém aqui hoje que crê nisso? Se tem alguém aqui hoje que crê nisso, vem aqui na frente, vamos orar. É uma noite que Deus quer restituir. É uma noite que Deus quer levantar ministério, Deus quer salvar, Deus quer restaurar, quer encher, Deus quer trazer a felicidade, a alegria, Deus quer trazer a comunhão, a paz em meio a tantas lutas. Tem mais alguém aqui hoje? Deus sabe, o Espírito Santo sabe, me mostra, mas eu não vou falar para a pessoa porque é voluntariamente. Tem alguém aqui hoje? Tem pessoas que têm ministério, mas abandonou. Deus está dizendo hoje nessa noite, eu quero restituir na tua vida. Eu quero te dar de novo. Sim, eu quero mostrar para você o que é perfeito. Eu quero que você viva todos os meus sonhos. Tem mais alguém? Tem mais gente aqui que abandonou o ministério. E Deus está chamando hoje nessa noite. Essa é a hora. O lugar é aqui, é esse momento. Não deixe para depois. É hoje que Deus quer restaurar. Tem mais gente. Por isso que eu estou insistindo. Tem mais gente. Jesus está
novo, deixa eu entrar novamente, deixa eu entrar no teu ministério, no teu sonho, deixa eu entrar no teu projeto, deixa eu restaurar tudo novamente. Tem mais alguém? Mais ninguém, amém? Então é você e Deus. Eu sei que tem mais gente, poderia te chamar aqui, e não é um nem dois, é mais, mas amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos hoje nesta noite, Senhor, sim, Deus, pela vida dos teus servos que aqui estão, ó Pai. Não sabemos qual é a restauração, ó Pai, que precisa, Senhor. Não sabemos, ó Pai amado e Pai querido, Senhor, o que eles necessitam, meu Pai, mas nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, meu Pai, aquilo que for, porque o Senhor veio, meu Pai, sim, meu Pai, para restaurar, para levantar novamente o homem, ó Pai. E também eu peço, Senhor, pela vida daqueles que não quiseram vir aqui na frente, meu Pai, que o Senhor possa restaurar a chamada, que o Senhor possa restaurar, meu Pai, o casamento lá, que o Senhor possa restaurar a saúde, meu Pai, seja dele, ou seja daquela pessoa, meu Pai, que ele está clamando hoje nesta noite, ó Deus. Nas tuas mãos nós entregamos, ó Pai, e damos glória ao teu nome pela fé, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor há de nos ouvir, Senhor. É isso que nós pedimos a Ti e te agradecemos.